Oi, gente. Oi, João. Oi, Kelly. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. O que nós vamos falar hoje? Então, hoje a gente vai falar sobre liberdade de expressão. Tá. Esse vídeo, quando a gente fala de liberdade de expressão, né, a gente sempre acaba entrando num território que é meio polêmico, né? Porque a gente está falando de comunicação, às vezes também a gente pode estar falando de influência e de formar opinião das pessoas, né? Já que toda pessoa que comunica, o comunicador, né, e tudo mais, vai passar por essa posição, né? Mas a liberdade de expressão, como eu aprendi na faculdade, né, como bom publicitário, aprendi que a liberdade de expressão traz o seu direito de dizer o que você acha, né, de colocar a sua mensagem para fora, mas ela também te traz junto com esse direito uma responsabilidade muito grande. E eu acho que tá todo mundo de olho no direito de falar o que quer e a gente não presta atenção na responsabilidade que vem junto. É a tendência atual, né? Leio só o primeiro parágrafo. Exatamente. Leio só o primeiro parágrafo. Quando a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando do quê, né? A minha liberdade termina quando ela está ferindo o outro de alguma forma, né? Então, assim, quando eu utilizo da minha fala para disseminar preconceito, né, disseminar intolerância, eu estou ferindo o outro, ofendendo o outro, desrespeitando. Em alguns casos, né, às vezes até um pouquinho mais do que isso. Só para o pessoal entender o contexto, a minha ideia de fazer esse vídeo foi porque aconteceu um caso no podcast aí umas semanas atrás, né? De uma apologia ao nazismo durante uma entrevista ali, né? Alguém apoiar a fundação de um partido nazista legalizado. Dizendo que essas pessoas que apoiam esses ideais também teriam direito à liberdade de expressão, né? Então, assim, ok, a gente não vai ficar citando onde é que foi, quem que é, porque que nem você me falou uma vez, né, Kelly? A gente quer falar do assunto, a gente não quer colocar um bode expiatório, né? O ideal é que a gente pare de falar das pessoas e comece a falar das coisas, né? Então, fulano é invejoso, exemplo. Aí a gente começa a falar do fulano, né? E aí o fulano é invejoso, então vamos discutir a inveja, por que a gente está dizendo isso da pessoa, por que isso incomoda, né? Isso que eu falei para você lá atrás. E em relação ao assunto do podcast, o ideal é que a gente fale do caso, né? E não das pessoas. Sim, e aí o que acontece? Quando a gente, vamos colocar assim, tô falando, tem liberdade de expressão, né? A pessoa pode falar que ela está de acordo com esses ideais desse partido em questão que ele estava falando, né? A gente também tem que lembrar, quando a gente está falando de um partido com uns ideais igual ao nazismo, né? A gente está falando de uns ideais que estão ferindo a existência de outras pessoas. E não é só um desrespeito, uma intolerância, né? Tipo, o nazismo realmente fere a existência do povo judeu. Sim, e tem leis, né, para isso. E aí é não confundir a liberdade de expressão com a gente não estar na sociedade e pode fazer o que a gente quiser e ninguém... Não é a terra de ninguém. Nós podemos não concordar com algumas normas e tal, mas a gente precisa seguir. Então, por exemplo, o nazismo é caso de polícia, né? Então, todas as medidas que foram tomadas em relação a esse caso aí pode ter parecido exageradas, mas não foram. E se fosse lá na Alemanha, seria muito pior, né? Muito pior. Sim. Isso ainda está muito vivo para eles, para os alemães, né? E fora de cogitação, tratar isso como algo de é meu direito de falar o que eu quero. Não é isso. Então, por quê? Porque a gente está ignorando a responsabilidade que vem junto com o direito. Sim. Né? A gente está ignorando. E assim, mais fácil, né, João? É mais fácil. E também tem aquela questão. Por que a gente quer tanto falar, tipo assim, mas a gente não quer ouvir e não quer ficar com responsabilidade nenhuma?
Você deu o exemplo, né? A gente entra e fala tudo o que a gente quiser e tal. E aí a gente também se isenta da responsabilidade, porque aí a gente não tem que ter cuidado com o outro, né? Mas quando o outro responde, e se ele responder à altura do que foi falado, já que eu posso falar tudo o que eu quiser, a gente fica com raiva, né? Então a gente quer muito impor, a verdade é mais ou menos por aí. A gente quer muito impor e a gente quer muito que o mundo, a vida, as regras sociais, às vezes a sociedade, seja como a gente quer. Quando a gente fala, por exemplo, sobre democracia, né? Porque falando de partidos políticos, né, a gente também fala de democracia. Já observou que a democracia, ela nunca é algo que fica bom para todo mundo? Né? Não tem como, a democracia o que é? Vence a maioria. Né? Então, só quando eu falo a maioria, pode ser um a mais. Então, eu posso estar falando 100 contra 101. Pô, 100 é muito, né? Mas 101 é 101, então 100... Então, veja, 100 pessoas estarão mais para insatisfeitas, para não dizer insatisfeitas, né? Quando eu digo o que eu quero, e eu quero dizer, e eu quero dizer, e eu quero dizer, eu nem sempre quero ouvir nada, né? E só que na verdade eu dei o exemplo da democracia porque funciona mais ou menos como a democracia. Não vai sair totalmente satisfeito nunca. Talvez eu saia de uma conversa em algum momento mais satisfeita e a outra pessoa saia insatisfeita, num outro momento vice-versa, né? A gente não quer ouvir, João, porque a gente não quer mudar, a gente não quer fazer transformação. Né? A gente não quer ponderar outro ponto de vista, porque isso fere a gente, né? Eu vou usar um termo que vocês conhecem mais. Claro que na psicologia isso pode querer dizer outras coisas, mas fere o nosso ego, né? A gente fala muito de ego na psicologia, mas não como vocês falam aí na sociedade, mas o meu exemplo aqui é como vocês falam, para ficar mais fácil de entender. Então, fere o nosso ego se as pessoas não concordam conosco. E quando elas concordam, e é por isso que grupos nazistas existiram, quando elas concordam, o grupo tem muita força. A gente se sente muito bem, muito pertencente, e a gente até mata. Então, essas questões egóicas ou dos nossos narcisos, né, são questões que desde que o mundo é mundo vai existir e vai continuar existindo, porque isso é ser humano. E ser humano sem autoconhecimento, sem autocontrole, sem controle do nosso corpo, que está todo o tempo buscando o prazer. Né? Então, se eu estou falando uma coisa que você não concorda, você concorda que você está tirando o meu prazer? Né? E quando eu falo prazer aqui, vocês podem automaticamente pensar em outros prazeres. Mas é um outro erro nosso, a nossa comunicação é muito ruim. A gente não usa as palavras da maneira certa. Então, coloca tudo isso aí num saco, João, balança. E os resultados são esses, são comentários assim, né? Somos nós saindo da lei e achando que é o nosso direito de nos expressar. Somos nós, a gente viu muito isso na pandemia, contestando dados científicos, né? E contestando fatos. Que eu já falei, fatos científicos só deixam de ter valor quando a gente contrapõe com novos fatos científicos e não com opinião. Né? Então a mesma coisa lá, fazer qualquer tipo de apologia em nome da liberdade de expressão ao nazismo não é ter liberdade de expressão e não é só sobre sua opinião. É diferente, mas nós não conseguimos compreender onde está a diferença. E provavelmente tem gente aqui ouvindo que não vai compreender hoje, não vai ser dessa vez ainda. Então é por conta disso. Isso que você está falando é muito de encontro com um vídeo que foi pro ar nosso umas semanas atrás, que a gente estava falando de preconceito, né? E acho que é por isso também que o preconceito ganha tanta força com esse lance de liberdade de expressão irresponsável, né? Lá no vídeo você fala pra mim, eu citei o exemplo do pessoal que às vezes fica tirando sarro das travestis e das mulheres transexuais, né? Que fazem programa. E aí você falou pra mim isso daí mesmo. Tipo, João, quando você fala pra eles
que não é bacana, você está tirando prazer e entregando responsabilidade. E ninguém quer responsabilidade. Não. E eu acho também que é por causa disso que, tipo, quando a gente vai para a internet, essa questão do bullying, das falas preconceituosas, do ódio, ganha tanta força, né? A gente vê muito preconceito na internet, vê muita fala intolerante e tudo mais, porque a internet te dá o benefício do anonimato, né? Sim. Então, assim, aqui fora, quando eu tô dentro de casa, eu posso até falar o que eu quiser. A hora que eu saio pra fora, eu olho pro meu vizinho, tem que ser legal. Né? Né? A gente é muito mascarado, né? Exatamente. Aí o que acontece? Na internet, eu não preciso, porque o meu rosto não tá ali. Então eu posso fazer a liberdade de expressão totalmente irresponsável. Eu penso que eu tô protegido, né? Porque não tem a quem se responsabilizar. Sim. Então, assim, mas eu acho que assim, a fonte disso é por que a gente tá tão preocupado em falar o que a gente quer, sendo que muitas das vezes a gente acaba nem chegando a lugar nenhum com isso. Vamos ser sinceros? Enquanto tem muita gente tentando impor opinião pro outro, não tem ninguém querendo ouvir a opinião dos outros. Então a gente não chega a lugar nenhum. O nosso objetivo é a gente mesmo, por isso que eu citei o ego e o nosso narciso. Claro que eu não estou falando aqui, eu usei a palavra narciso, mas eu não estou falando do transtorno narcísico, né? Mas os transtornos acabam utilizando de termos da sociedade para ter os nomes. Mas o nosso narciso e o nosso ego, eu estou colocando os dois aqui na mesma posição. A nossa vaidade, né? Eu posso ir para termos mais da sociedade, também religiosos, o nosso orgulho, a nossa dificuldade de trabalhar a humildade, né? Essas questões todas, e a gente é isso. Quando eu falo que nós somos seres que buscamos prazer o tempo inteiro, eu acho que eu já citei aqui em algum vídeo que a gente entendeu errado o Freud, quando ele fala de prazer, de pulsões e libidinais, ele não está falando de algo só com conotação sexual, na verdade pouquíssimo sobre isso, quase nada. É que quem não entende sai por aí falando pelas metades, né? Ele está dizendo dessa dificuldade narcísica nossa de perceber o outro. A gente só utiliza o outro, João, se você parar para pensar, para nos aprovar, né? Então eu olho para o outro, se ele me desaprova, eu deprimo, eu quero agradá-lo, eu abro mão de mim, eu deixo de ser autêntica, mas eu não estou fazendo isso porque a opinião do outro é tão importante assim. De primeiro momento, sim, mas se você vai mais a fundo, né, nessa pesquisa desse comportamento, o que a gente tem? Eu querendo que o outro me reconheça. Então, voltamos para as nossas pulsões libidinais, porque se o outro me reconhecer, eu sinto prazer, para os nossos prazeres, para o nosso narciso, para o nosso ego, orgulho, o nome aí todo que a gente consegue utilizar, que são os termos sociais. Então, nós não estamos mesmo interessados em ouvir ninguém, a gente quer falar, a gente quer ensinar, a gente acha que a nossa vida, por pior que ela seja, é melhor que a do coleguinha. Então, por essas e outras, ninguém quer ouvir. Eu quero ouvir se o colega concordar comigo. O que a gente esquece, principalmente, mas eu acho que daí a gente está saindo um pouco do tema, é que a gente pouco se desenvolve com tanta gente concordando com a gente. Nós nos desenvolvemos mais e passamos por melhores processos de autoconhecimento nesse conflito, não conflito de bate-boca, de briga, vamos voltar ao conceito da palavra, nesse conflito do outro me colocar para pensar, do outro movimentar alguma raiva, algum desconforto em mim e eu ter que pensar, por que eu tô com raiva e desconfortável? É isso que nos desenvolve, mas isso dá trabalho, isso envolve responsabilidade. A gente volta pro vídeo de novo. Isso não dá prazer, responsabilidade é chato, né? A gente não gosta. Então veja, parece uma coisa super simples, mas nós vamos cavucando, não sei nem se essa palavra existe, né? E aí a gente chega lá em nós mesmos querendo arrasar sempre. Esses somos nós. Temos um grande trabalho pela frente enquanto sociedade. E aí, talvez a gente tenha caminhado para uma outra questão, mas independente disso, veja, se eu falo, o nazismo, não sei o quê, e você fala, não, Kelly, não pode.
né? Tá errado. Ao invés de eu parar e falar, putz, tá errado, desculpa, João, né? Não, eu fico com raiva, porque você tirou meu prazer, você me censurou, você tirou a minha liberdade de expressão, você não concordou comigo, você não me aplaudiu. Não é pessoal, sujeito, não é pessoal, né? Mas nós trazemos tudo para esse lado. Então, mais ou menos por aí. Então, isso é tão real que, na verdade, assim, quando alguém de destaque faz uma apologia igual aconteceu, o movimento ganha um pouquinho de força. A gente volta para a responsabilidade do comunicador, né? E a internet é um grande problema, porque antes, João, quando você falou, publicitário, né, e tal, quando o comunicador é mais seletivo, eu não estou dizendo elitista, eu estou dizendo seletivo. Quem vai comunicar é uma pessoa mais preparada para comunicar. Ela, se for, como você falou, um bom publicitário, considera, né, tá? Você tem liberdade de expressão, porém você tem responsabilidade. Por quê? Porque você forma opinião. Quando você tira esse crivo de quem vai comunicar, é alguém com mais conhecimento, e dá voz à massa, que é o que acontece com a internet hoje, e aí? Nem todo mundo tem preparo. Né? Então, por exemplo, é comum a gente ver nós da psicologia, professores, quando perguntam questões políticas, a gente falar, não vou opinar, né? E aí a pessoa, não, mas você tá fugindo? Você não vai colocar? Porque você tá o quê? Você tá escondendo o quê? De quem? Não é isso, nós entendemos o poder da nossa fala para algumas pessoas, pode ser para uma pessoa. A nossa fala é uma fala com peso, né? E esse peso pode influenciar de uma maneira que não é legal. Então, algumas questões, as minhas questões pessoais, eu preciso guardar para mim. Eu tenho que sentar aqui e trazer a psicologia, a proposta de um jeito bem simples, bem fácil, e é disso que a gente vai falar. E quando a gente falar dessas questões mais pessoais, a gente pode falar do comportamento, né? Então, vamos falar da inveja, vamos falar da fala irresponsável, a gente não vai falar da pessoa, a gente entende? Então, a responsabilidade, o problema da gente não filtrar mais quem comunica é que qualquer um comunica, né? E comunica de maneira irresponsável. E o povo acredita. Eu vi um post de psicologia um dia desse, é uma página de humor da psicologia, e nós temos frases muito utilizadas, batidas por nós, dos grandes teóricos da psicologia. E ele pegou uma frase do Jung, bem conhecida, o público deve conhecer, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente um humano. É algo assim, é uma frase bem batida do Jung, né? E ele colocou embaixo assim, ele colocou o nome dele embaixo, né? E aí ele escreveu na descrição do vídeo que nem tudo que está na internet é verdadeiro. Por quê? Porque eu já vi pessoas da minha família no Instagram usar essa mesma frase do Jung e colocar o nome da amiga. Porque ela ouvia a amiga falando e ela não é psicóloga, ela não é da psicologia, eu nem sei se a amiga é. E ela colocou lá, amiga, como você disse, tipo, a frase é do Jung, que é você, sabe? Mas veja, então é por aí a internet, esse é o problema. É um problema social. Sim. Né? Tipo, até mesmo quem faz o curso, né? Tipo, quando você vai para a faculdade, comunicação social, ela tem 3 cursos, né? Uhum. Então, publicidade e propaganda, ou jornalismo, ou relações públicas. Tá. Essa matéria básica da liberdade de expressão, os 3 cursos fazem. Tá. Porque todo mundo vai comunicar ali, né? Uhum. E você ainda vê publicitário irresponsável, você ainda vê jornalista e repórter fazendo fala que não deve, né? Falando coisa que não deve. Você ainda vê empresa que às vezes não sabe se pronunciar, aí vai na parte de relações públicas, tem gente que não sabe o que tá fazendo, né? Então, assim, é um problema. Isso é alto. É um problema social, né? E aí o que acontece? Acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? E a gente tem que ter mais responsabilidade, mais compromisso, trabalhar esse nosso narciso, esse nosso ego que eu falei, né? E aí você disse assim, olha,
eu posso falar o que eu quiser na minha casa ou escondido lá pela internet, na hora que você estava dando um exemplo. No vídeo que a gente gravou falando das mulheres, eu acho, ele já deve ter ido pro ar quando esse aqui for, eu falo, né? Se eu não corrijo dentro de casa, a chance disso sair para a sociedade é muito grande, né? Então eu preciso fazer uma autorreflexão nas minhas atitudes dentro de casa, seja atrás de uma tela ou não, seja falando e as pessoas ao redor me ouvindo e vão reproduzir depois ou não, porque isso vai sair para a massa e vice-versa. Não tem macro sem o micro, gente. Então nós temos que fazer um processo aí, melhorar quem a gente é. E a gente tem chance de refletir melhor lá fora. Certo, João Pedro? E nada de apologia ao nazismo, ao racismo, a qualquer tipo de preconceito. O nazismo é muito sério, não é uma bobagem, não é uma coisa que dá pra gente esquecer. Eu sei que muita gente que tá ouvindo pode nem saber direito do que a gente tá falando. Dá um Google aí pra coisas que não tem nada a ver, dê um Google pra entender melhor, procure fontes seguras para entender melhor do que a gente está falando, porque isso não é uma coisa que está esquecida, né? Tem brasileiro em toda parte do mundo, inclusive na Alemanha e vice-versa. Então, em nenhum lugar do mundo a liberdade de expressão vai te proteger para falar de nazismo de maneira irresponsável. Não dá, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho. Certo, Johnny? Certinho. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, Keg.